O novo emprego é esse, né? Gerente da inteligência artificial. Se vocês pararem para pensar, a inteligência natural, né? Precisa de um pai, de uma mãe, né? Precisa de ensinar uma criança. Da mesma forma, você vai ter que ensinar a inteligência artificial. Né? Legal. A gente já tem a inteligência em vários aspectos, né? Tem o Watson, né? Da IBM. Ele tem coisas interessantes para falar sobre ele. Tem a Júlia que eu criei. Depois eu falo dela. Saudações curiosos, eu sou André Tavares. Meu nome é Alan de Mello. E bem-vindos a mais uma edição do Broadcast. Hoje a nossa mente brilhante convidada é ninguém mais, ninguém menos que Vitor Daniel de Viterbo. E esse rapaz tem uma formação bastante diferenciada, pois tem mestrado, graduação em Química, mestrado em Modelagem Computacional e doutorado em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje nós vamos conversar com ele a respeito de um pouco de computação quântica e suas aplicações no nosso novo mundo que está chegando agora, né? Então, Vitor, por favor, se apresente aí pra gente. Olá, pessoal. Tudo bem? Bacana. Vitor, a gente gosta de começar o podcast conhecendo um pouco sobre você. Né? Uma pessoa que me inspirou quando eu estava fazendo um curso técnico em eletrônica. E atualmente, né, coincidentemente, a gente se encontrou novamente através das conexões da internet quânticas. Estou brincando. Vamos começar. As conexões quânticas da vida. E está sendo um prazer ver você. E vai ser muito legal ouvir sua história. Como é que o Vitor lá, criancinha, como que a sua curiosidade começou pela essa carreira da ciência? Pode contar para a gente um pouco da sua história? A minha curiosidade, eu acho que começou na época do jardim, né, que eu lembro bem no momento que tinha aquelas brincadeiras, né, de pegar revista, cortar, fazer recorte. Então lá no balaio tinha aquela quantidade de revista e por um acaso eu peguei um livro que estava pela metade e logo na hora que eu ia cortar o livro tinha um sistema solar desenhado e a minha paixão era o Sol, né? Na época tinha eclipse solar, etc. Estava prestes a passagem do cometa Halley, e eu me interessei bastante por aquele livro. E foi nesse momento que eu vi alguns experimentos, eu não tinha noção ainda do que era experimento, mas tinha desenhos que mostravam movimentos, e eu achei bem interessante. Inclusive, com o amadurecimento, né, no livrinho tinha mostrando como é que funcionava um foguete, como que era a combustão a partir do hidrogênio. Essas coisas começaram a intrigar e com o tempo eu fui tentando procurar mais. Coincidentemente, na época teve a Ciranda da Ciência, não sei se vocês já ouviram falar, que era nunca viram, e era espetacular, que era uma rede de ciências promovida pela Fundação Roberto Marinho e pela Hearst, que era concorrente da Bayer na época, em que integrava experimentos. A gente tinha a opção de mandar experimentos ou curiosidades, né, para a equipe. Era um jornal que distribuía no país inteiro essa integração entre crianças. E eu achei muito interessante que eu peguei um artigozinho desse... Não tinha noção do que era artigo, né? Mas peguei itens desse livrinho e mandei, e saiu no jornalzinho. Né? Então o jornalzinho ia explicando por que a rabo da lagartixa, por que a lagartixa adere a uma superfície, explicando clorofila, né? Como extrair clorofila de uma planta. Então essas coisas foram intrigando e eu sempre curioso, e me achei bastante quando eu fiz o curso técnico. Né? O curso técnico em eletrônica foi uma maneira que eu entendia assim que as coisas são feitas, né, em relação a certa parte da tecnologia, e que começou a abrir um leque, né, para mim, da minha forma de ver as profissões, ver o mundo. Foi lá também no curso técnico eletrônico que eu tive contato com o primeiro modelo de um neurônio eletrônico, que eu vim saber bastante depois que era um neurônio eletrônico, que era um circuito básico de eletrônica.
Então eu vi que certas coisas eram mais simples do que a mídia, né, do que as pessoas falavam que era. A gente podia procurar nas coisas simples explicações. Então, foi aí que eu comecei o PJ, né, o Projeto Japão, no Senai, que era um curso de eletrônica nos padrões japoneses, mas ao mesmo tempo eu passei para fazer química. E fiquei em segunda chamada para engenharia elétrica. Aí veio aquele dilema, né? Qual das áreas seguir? E como eu já tinha um conhecimento interessante de eletrônica e elétrica, eu decidi optar pela química. E no curso de química foi algo bem interessante, que eu comecei a parte de química e tinha um grupo que trabalhava com os primórdios da inteligência artificial. Aí eu falei, ó, já viu um neurônio eletrônico, quem sabe... Né, e para química, né, o neurônio eletrônico, a química já te favoreceu, né, no caso do entendimento da bioquímica ali, né, de todo o processo do neurônio eletrônico, né? Eu tinha uma perturbação do curso de eletrônica, porque o transistor é base de silício, né? Sim. E eu falava, eu uso o transistor, mas eu não sei fazer um transistor. E a química seria onde que eu ia entender como que isso era feito. Legal. Então, no curso de química, desenvolvi uma patente, né, junto com a FMG, para detectar a adulteração de combustíveis. Então, aí já começava a fazer circuitos para resolver problemas da área, de outras áreas. Então, aí foi começando a perder esse apego a ter uma profissão só. E começar a, né, vasculhar outras profissões e ver que, na realidade, elas só existem mesmo se nós ligarmos todas. Que é o nosso futuro, né? Não colocar mais fronteiras e eu vi também a dificuldade de um profissional de uma área trabalhar com outra. Então fiz o curso de Química, entrei para o mestrado no Cefet, Modelagem Matemática Computacional, que também dá ênfase em inteligência artificial. E, em paralelo, eu comecei um projeto com a Universidade de Columbia, né, em Nova York, que era desenvolvimento de um equipamento em que eu apliquei o conhecimento do Cefet, da parte de inteligência artificial. E foi um transtorno, né, que durante o mestrado, fazendo um projeto nos Estados Unidos, terminava a aula na quarta-feira, partia para Nova York para trabalhava até domingo de noite, voltava, assistia a aula na segunda-feira de manhã, com a mala ainda. Nossa. Então, foi algo bem forte. Mas rendeu. Falam mais desse projeto de Columbia? Foi um projeto da área da saúde também? É o projeto da área de saúde, que é o problema de medir a pressão craniana. Né? Quando tem um traumatismo craniano e às vezes não tem uma fratura exposta, a pressão craniana ela aumenta muito. E isso pode levar ao óbito. E o tempo para a junta médica decidir se vai fazer uma incisão no crânio para poder aliviar essa pressão, pode demorar muito, né? Até mais de 10 horas. E nisso o paciente pode vir a óbito. Então existe né? Muitas sequelas. Sim. E às vezes irrecuperáveis. Além da autorização da família para poder fazer esse procedimento cirúrgico. Então, junto com a junta médica, desenvolvi uma forma de usar o ultrassom, aliado a características da física, né, e a inteligência artificial para interpretar a dinâmica cerebral. Então, através de um pulso de ultrassom, que devolve um eco, esse eco eu transformo em um sinal eletrônico, registro de forma digital e aplico na inteligência artificial. Ele me dá a pressão craniana. Isso é importante, a NASA tem interesse, porque sem atmosfera, sem gravidade, o astronauta tem uma variação da pressão craniana muito intensa. E ele não pode tomar nenhum fármaco, nenhuma droga para diminuir a pressão, porque se ela estiver boa, ele vem ao óbito. Então, tem interesse das agências espaciais. Agora foi concedida a patente, só que um processo de uma mudança de cultura é muito demorado, né? Então, ele deve demorar mais uns 15 anos. E com a computação cada vez mais acessível, essa medida pode ser em tempo real, por exemplo, ter um equipamento de ultrassom o tempo todo. Sim, e de forma portátil, né? Na realidade, hoje ele está em tempo real, só que ele pode dar mais outras informações, né? Do cérebro, hemorragia, derrame.
né, com esse avanço da computação e com a computação quântica, então, sem precedentes o que a gente pode fazer. Ok? Então, são esses projetos. Hoje eu trabalho em outros projetos também. Tem um projeto ligado na área de hidrogênio para a saúde. Né? Tem uma pesquisa para ver como que o hidrogênio age no nosso organismo, tentando melhorar as mitocôndrias, que é um assunto também que nós podemos fazer um podcast depois, que é bem interessante. E sempre nessa área, usando a interdisciplinaridade, a computação, a modelagem. A partir do momento que eu modelo algo do mundo real, eu consigo fazer equações matemáticas que descrevem esse mundo. Fazendo equações matemáticas, eu coloco o computador para executar essas equações e eu consigo, né, fazer essa simulação e ter um avanço bem interessante, né, na solução de problemas. Okay. Muito legal, muito legal. Sobre modelação, o André é uma pessoa... Modelagem. Modelagem, tá vendo? É modelação. Sobre modelagem, o André é uma pessoa que estuda muito essa área. Como que é essa questão de modelagem? Como que você pode descrever de forma simples o que é uma modelagem? Até a palavra algoritmo, né? Tem gente que sente um pouco de dificuldade. É a receitinha de bolo? Como que você pode falar isso de uma forma clássica, como suas aulas são lindas e bonitas? A modelagem é sempre... O melhor exemplo é observar a natureza. Né? Eu observo a natureza e tento ver como que eu posso representar isso no papel. Né? Então, eu tenho uma caneta, soltei a caneta caiu. Eu acabei de observar a natureza. Né? Então, nesse momento, eu começo a criar o meu modelo. Né? O meu modelo ele tem um objeto que está numa certa altura. E eu solto, ele ganha uma aceleração e depois de um tempo cai. Então, eu tenho a condição inicial, que é o objeto numa altura, e tenho a condição final, que é o objeto na mesa. Então, esse é o princípio do meu modelo. O zero, e depois de um tempo, a posição dele na mesa. Então, o tempo é o primeiro parâmetro do modelo. Então, eu já sei que vai variar em função do tempo. Sim. Certo? E eu observo que depois de um tempo dele caindo, a velocidade aumenta. Então, ele tem aceleração. Então, eu vou criar um outro, ganha energia. Né? E depois ele para. Então, esses são os aspectos que eu começo a criar para o modelo. Eu tenho crescimento de bactérias, né? O mofo. No início está tudo bonitinho, o alimento está, né, comestível. Depois de um tempo eu começo a observar o aparecimento do bolor. Depois ele cresce muito rápido. Então eu já tenho o crescimento exponencial. Aí eu observo que na matemática eu tenho uma curva exponencial. Aí eu posso falar o crescimento daquelas bactérias é exponencial. Eu acabei de criar um modelo. Então eu posso prever quanto de mofo, quanto de bactéria vai ter num objeto através de uma equação matemática, sem ter que esperar que aquilo ocorra no mundo real. Então, a partir do momento que eu criei equações, eu não preciso do mundo real mais para descrever. Então, eu posso simular milhões de bactérias. O problema é quando a equação cai naquelas diferenciais parciais e que você tem que calcular um monte de coisa, usar um monte de transformadas e a modelagem fica bastante complexa e computacionalmente bem cara, né? Fica bem difícil. Sim. Então, agora a gente puxando para o assunto da quântica, cara, qual que é a principal vantagem que um computador quântico tem sobre um computador clássico? E que tipos de problemas os computadores quânticos conseguem resolver? Antes disso, assim, o que é a quântica? Sim. O que é a quântica? Eu vou começar pela resposta que está bem próxima do que você falou há uns 30 segundos atrás. Aquele monte de equações diferenciais, o que é complexo para o computador comum resolver, o computador quântico promete resolver de uma forma mais eficiente. Certo? Então, sistemas, por exemplo, o sistema do corpo humano, que envolve trilhões de reações ocorrendo por segundo, né, em apenas um corpo, hoje é impossível de você modelar e simular um corpo humano num computador convencional. Já no computador quântico é possível. Então, a primeira aplicação é essa. Eu quero resolver problemas que o computador clássico demora horas para resolver.
o computador quântico promete resolver. Né? Então, a primeira... Não só horas, né? Meses, anos. Anos. Tem um experimento que é uma polia, né, rodando uma polia menor, 10 vezes menos. Essa polia menor rodando 10 vezes menos. E são acopladas polias, e chega numa quantidade de polias que precisa de toda a energia do universo para fazer uma polia rodar uma vez. E sendo que a primeira, um humano roda. Ok? Essa é uma característica do computador quântico. Criar essa simulação dessas polias, o que eu não conseguiria com o computador clássico. Então, o primeiro aspecto a se falar é dessa tão falada quântica, né? Que é chique, elegante falar de quântica, mas o princípio, a palavra quântica está relacionada à palavra quantidade. Ela caracteriza as coisas como quantidades isoladas, né? Pacotes de informação. Significa que na hora que eu for no microscópio, eu vou dividindo, chega um ponto em que as coisas mudam de comportamento. Né? No clássico, eu posso movimentar essa caneta aqui, ela aparentemente, né, ela está movimentando de forma contínua. No quântico, ela movimenta em quantidades específicas, por isso a palavra quântico. Né? Não é nada esotérico, não é nada místico, né? Mas ela parte descreve... do observador, né? Do observador. Então se trata de uma distribuição discreta de quantidades, né? Isso, a palavra discreta seria uma boa descrição. Só que dentro do discreto aparecem fenômenos que a matemática convencional, né, o clássico, não explicaria. Né? Então, o Newton, né, com a ideia da maçã, né, da gravidade, ele não explicaria tudo, porque certos fenômenos começam a ocorrer que não eram explicados na época. Então, teve que quebrar o paradigma né, força igual a massa da desaceleração clássico para poder interpretar sistemas que tinham propriedades estranhas. E, por exemplo, o arco-íris, né? O arco-íris ele tem uma propriedade quântica. Né, e ele tem todas as cores por causa da quantidade de emissões que tem lá no Sol, então vem aquela luz branca. Mas se eu pegar, por exemplo, o hidrogênio e excitar o hidrogênio, ele vai dar certos espectros de luz, ele não vai dar o arco-íris completo. E cada cor que sai, ela tem uma informação que não era prevista na clássica. E só a quântica que explicaria o átomo de hidrogênio, por exemplo, liberar certas energias. Era o que os físicos observavam na época. Então, foi uma revolução de passar para a mecânica clássica, né, a física clássica, para a quântica. E tudo graças à modelagem, né, graças a uma forma matemática de descrever o mundo real. Dentro disso surgem os grandes gênios, né, Dirac, Einstein, Bohr, né, Schrödinger. Então, Schrödinger propôs certos experimentos e, como eles não tinham a tecnologia na época, os experimentos eram mentais. Eles começavam a imaginar o que podia ocorrer e talvez tenha sido a chave para poder imaginar algo tão magnífico quanto a quântica. Né, o Einstein, por exemplo, ele é bem conhecido pela relatividade, mas na realidade o prêmio Nobel que ele ganhou foi em relação à explicação do fenômeno fotoelétrico. Fotoelétrico, né? Que era uma partícula que é uma onda eletromagnética, mas que se choca como... ele é uma onda, mas se choca como uma partícula. Ele tem um comportamento dual. E isso só é possível explicar com a quântica. Né, algo que é uma onda eletromagnética, mas que se choca como partícula. Então, esses parâmetros todos foram se agregando e criou a ideia criou essa teoria maravilhosa que é a quântica. Uma das equações maravilhosas, né, e diferenciais, né, que a gente precisa de resolver é a equação de Schrödinger,
que ela converte a posição dos objetos no espaço, em uma energia. Então, essa caneta tem uma energia, ela caiu. Essa equação prevê isso. Só que para os átomos, para os elétrons, nas moléculas. Muitas vezes é uma coisa que as pessoas não têm muita noção, é porque isso você precisa... Eu acho que quase que engoli um livro para poder entrar na cabeça, que às vezes a resposta de uma equação não é um número, às vezes é um desenho, às vezes é uma função, às vezes é um conjunto de funções, às vezes é uma superfície geométrica, né? A equação de Schrödinger descreve a função de onda, né? Que não é um número, é um monte de números que quando você para medir ela, em um momento vai colapsar para um valor só, né? Um valor quântico. E você causa uma interferência que muda o sistema. Igual você falou, a resposta, a solução da equação, né, quando eu fiz, a gente ficava procurando, onde é que está o número? Onde é que tem o número aqui? E às vezes não, a resposta é uma outra equação. E aí que entra o grande problema, né? Para o hidrogênio, que é um núcleo e um elétron, nós conseguimos resolver a equação. Mas na hora que eu coloco 2 núcleos com um elétron, já não se torna trivial essa solução. Então nós usamos aproximações numéricas. Para isso entra o modelo. Então hoje não é possível, né, resolver analiticamente, que nós chamamos, criar uma equação simples que descreva tudo. Então nós fazemos esse modelo e colocamos no computador. Para pensar, modelar uma reação química de um mol de uma substância com outro que tem diversos subprodutos diferentes. Aí você coloca as condições iniciais, beleza, são essas. Você consegue reagir, quando a gente faz aquela equação química na mão, a gente consegue, assim, vai reagir e formar isso, mas... A natureza não funciona desse jeito, né? De fato. Imagina quanta coisa que você tem que... o quanto poder computacional você precisa para simular um mol, né? 6,02 vezes 10 a 23 partículas interagindo naquele momento. Um mol, que às vezes pode ser uma colher de chá de alguma coisa. E isso é perturbador, né? Porque na natureza ocorre instantaneamente. Exatamente. Como que a natureza faz tão fácil e eu não consigo fazer no computador? Nenhuma, né? Por exemplo, nós reduzimos ao que nós chamamos de clusters, né? Nós não conseguimos estudar o mol, então nós pegamos 10 átomos de ouro, né? Que já é um absurdo, para poder rodar no computador. E roda ele 10 milhões de vezes. Para dar um resultado aproximado, né? Deixa lá rodando, assim, 1 mês, 2 meses, e aí num supercomputador, né, para ver se vai gerar alguma coisa. Isso. E sendo que quanticamente ele está correndo instantâneo. Essa é a ideia do computador quântico. Se a quântica descreve a natureza e eu fizer um computador quântico, eu vou precisar de um computador no planeta Terra. Tem cálculos que, se eu pegar todo o silício do universo, eu ainda não consigo fazer um computador clássico tão eficiente quanto um quântico. Será que a gente vai fazer igual o Guia do Mochileiro das Galáxias, perguntar para o computador qual que é o sentido da vida e ele vai responder? 42? 42 para a gente? Provavelmente, né, a probabilidade é que responda algo mais perturbador ainda. E o que você acha? Para que lado que vai? Vamos lá. Bom, acho que primeiro as propriedades que nós temos, né, eu acho que nós vamos para um lado bem interessante, em que questões que primeira coisa, a aplicação seria para estudar a própria quântica, né? Então, se eu conseguir resolver problemas quânticos de uma maneira bem mais rápida, eu consigo testar certas teorias. Isso vai ser ótimo. E as propriedades quânticas, por exemplo, o emaranhamento, né? O entrelaçamento. Se eu tenho dois... E é que o pessoal usa para justificar coisas místicas, né? Estamos entrelaçados. Se você mexe a mão aqui, alguém muito longe mexe a mão ao mesmo tempo. Vamos lá, pode ir, vai lá. Esse é um jeito macroscópico de explicar o entrelaçamento quântico, mas acho que assim, só para fins didáticos, né? Só para fins bem didáticos, bem didáticos.
Tem um entrelaçamento e os conceitos da quântica, da mecânica quântica, às vezes se confundem no conceito da computação quântica e às vezes se confundem no conceito do computador quântico. Porque se pensarmos, o computador clássico ele é um computador quântico, porque o efeito transistor ele é um efeito quântico. Aí surge o primeiro problema né, da interpretação. E alguns parâmetros da computação quântica não são viáveis na mecânica quântica. Eu não consigo fazer isso fisicamente. Então, o que eu fiz no meu trabalho é tentar filtrar o que não viola as regras de nenhuma delas para criar um sistema né, que funcione. O entrelaçamento significa o quê? De uma forma clássica, né, tentando explicar o quântico, a mesa de sinuca. Dei uma tacada na saída da bola, então a bola branca fez todas as bolas movimentarem. Eu criei um entrelaçamento. Cada bola ela tem a informação da bola branca, certo? Né, e a cada tacada é uma mudança que nós fazemos no estado que a outra bola estava. A diferença do clássico e do quântico é que no quântico eu consigo fazer o retrocesso. Eu consigo voltar, contar a história ao contrário, até a bola branca voltar para a posição original. Então a quântica ela tem essa característica, as transformações são unitárias. Eu faço um processo, mas eu sei voltar para o processo anterior. Eu sei falar que 1 mais 9 é 10, mais 5 mais 5 é 10 também. Eu consigo falar que aquele 10 veio do 5 mais 5 do 1 mais 9. Essa é uma propriedade interessante. A outra propriedade interessante é para poder estragar a infância das pessoas. O teletransporte, né? Existe. O teletransporte existe, mas só que não é tão bonitinho igual lá na Enterprise, né? Você não desaparece de um local e aparece no outro. Você teletransporta a informação. Né? O exemplo que eu gosto de dar é com esse objeto aqui, né? Eu tenho um objeto, certo? Então, eu pego esse objeto e clono esse objeto. Então, no momento que eu clonei, se eu fizer um movimento com o objeto, o outro repete. Né? Se eu virar, o outro repete instantaneamente, mais rápido que a velocidade da luz. Isso é o teletransporte. Então, se eu virei esse aqui de cabeça para baixo, o outro também vira. E já foi feita essa experiência a 27 quilômetros de distância. Né? Então, é possível... E os chineses fizeram, há uns meses atrás, isso no satélite. Eles colocaram um fóton na Terra e um fóton no satélite. No movimento que mudava o sentido de rotação, por exemplo, do fóton na Terra, no satélite também mudava. Isso é o teletransporte. Agora, imagina o fim da internet, né? Porque se eu teletransportar informações entre os computadores, eu posso fazer com que todos os computadores tenham todas as informações de uma forma instantânea, mais rápida que a velocidade da luz. Esse é o primeiro boom que vai ter, né? O fim da banda larga, porque os computadores vão ter informação de forma instantânea. E vamos entrar em teoria da conspiração, será que cabe? É bom que o pessoal gosta, né? E essas coisas de todo o dinheiro, todo mundo tá acessando a internet o tempo todo, principalmente dinheiro. Quando você fala dinheiro, tá todo mundo lá, tá tudo criptografado, bonitinho. E aí a computação quântica chega, tá tudo aqui na palma da mão, para você descobrir uma senha, vai ser em segundos. A senha de muitos bancos, na verdade. Mas está longe ainda. Eu vi uma coisa. Peraí, só complementar uma coisa. Eu vi um vídeo lá do pessoal falando que, ao passo que tem muitos hackers quânticos que se especializando para fazer isso, tá tendo muito antivírus quântico também sendo desenvolvido. Sim, só que o antivírus quântico ela acaba sendo mais potente do que o hacker quântico. Eu vi uma coisa assim. Nunca se sabe, né? Quem tá na frente, né? Os hackers estão sempre... Mas a computação quântica, a criptografia, né, quântica que nós temos, ela é impossível de ser hackeada. Por quê? Porque na quântica, a mecânica quântica,
é impossível ter certeza da posição de um objeto. Né? Então, esse é chamado o princípio da incerteza. Sim. Se você sabe a velocidade de um objeto, você não sabe onde que ele está. Ele já saiu de onde que ele estava. E se você souber a posição dele, ele teria que estar parado. Você contraria o princípio da termodinâmica. Então, você tem um equilíbrio entre movimento e posição. Para você fazer uma medida quântica, você tem que interferir no sistema. Então, na hora que você interfere, você contaminou o dado. Se você contaminou o dado, o dono do dado sabe que não é o mesmo dado. Então você perdeu a informação. Mas Então já tem criptógrafos quânticos, modems quânticos para esse tipo de proteção. Então você mediu, você perdeu o dado. Uma das coisas que eu estava vendo é que o próprio princípio da interferência também é um dos princípios da computação quântica, né? Uma coisa que eu li há um tempo atrás, né, que a superposição, o entrelaçamento e a interferência, né, que são os três, são um dos três pilares da computação quântica, né, que é o entrelaçamento quântico, né, ele se dá quando você chega bem próximo do zero absoluto, quando chega no 0,01 Kelvin, pelo menos foram as grandes geladeiras, né, que eles fizeram lá com hélio 3 e aqueles candelabros lá da IBM, da Google, para conseguir fazer esse resfriamento nos chips. E para fazer esse entrelaçamento quântico e fazer essa fazer esses tantos de qubits, né? Esses valorezinhos esses bits de informação que conseguem ficar entre 0 e 1 ao mesmo tempo. Tem uma coisa que eu vi que eu achei bastante interessante é que quanto mais qubits e também menor a taxa de erro que eu tiver nesse meu volume quântico, né, eu consigo ter uma computação ainda mais complexa, né? Quanto ao caso da criptografia, você precisaria de ter mais ou menos 200 a 300 qubits para conseguir computar toda essa informação. Então você precisa de ter vários... a Google declarou supremacia quântica um tempo atrás, quando falou que conseguimos chegar aos 55, 56 qubits, né? Só que ainda está muito longe de poder fazer essa coisa da criptografia quântica. Você sabe falar pra gente, assim, que quais que são as principais barreiras, principalmente tecnológicas, que nos impedem de ter um desenvolvimento acelerado na computação quântica? E falar dos qubits também, que às vezes as pessoas... Exatamente. O grande problema é a estabilidade, né, do sistema. O qubit, né, é o primeiro bit. O bit dos dias de hoje é o 0 e 1, né? O aceso ou o apagado. E o qubit, ele pode estar entre o aceso e o apagado, né? Então, seria eu gosto de dar o exemplo da porta, né? Uma porta fechada é o 0, uma porta aberta é o 1. Mas se ela estiver no meio do caminho, ela já virou um qubit, que eu consigo abrir a porta em vários ângulos diferentes. Isso já é super interessante, porque eu vou guardar informação em um único elétron, por exemplo. Né? Então, o elétron, pode-se imaginar o elétron como se fosse um peão girando. Né? Ele pode girar na vertical, ele pode cambalear. Então, eu vou ter vários valores armazenados em uma simples partícula. Essa é a primeira característica interessante do computador quântico. O outro, existem diferentes vertentes para se conseguir esse processamento. O primeiro problema é esse problema da medida. Né? Na hora que eu medir se o qubit ele está 100% em 1, ou 100% em 0, ou 50% em 1, 50% em 0, eu deteriorei essa informação. Né? Esse é o primeiro problema. Mas isso está começando a ser contornado com uma falha que tem no diamante. Né, o diamante ele tem uma contaminação com nitrogênio. Então, esse nitrogênio ele causa o aparecimento de uma vacância, né, de um espaço dentro da molécula que interagem com o núcleo. E essa interação ela é quântica. A partir daí, nós conseguimos criar uma conversão do circuito clássico para o circuito quântico, com essas imperfeições do diamante. E um dos prêmios Nobel foi exatamente mapear essa vacância.
é possível ver onde que ela está, ver o estado dela. A partir daí já se começa a ter o processamento, que é uma vertente diferente do computador da D-Wave, da IBM, a próxima a 0 Kelvin. Esse já pode ser na temperatura ambiente. E uma outra vertente é a vertente ótica, né? Porque o fóton é quântico. Se eu tiver características do fóton, eu consigo controlar informações quânticas. E uma outra é a característica que explora o teletransporte, né, o entrelaçamento, que é esse comportamento dual da matéria. Né, o núcleo atômico ele tem uma característica de onda e uma característica de partícula. Então eles colocam um laser nesse núcleo e como esse laser é onda, eles jogam um segundo laser e desviam o laser. Então, um laser carrega um clone desse átomo, já foi feito esse clone, sim, né, 27 km de distância, e um núcleo clonado leva a informação do outro núcleo. Então, a informação que eu mudo em um núcleo, eu mudo em outro mais rápido que a velocidade da luz. Né? Então, eles colocaram um link de uma fibra ótica e a informação chegou do outro lado da ilha antes da informação que foi via fibra ótica. Coisa que nem Einstein acreditava que era possível acontecer, né? Tem lá o EPR, né? Que ele fez esse fato é muito interessante, que é um dos poucos, né? Se eu não me engano, eu não vi nenhum, por isso que eu falo poucos, né? Que sempre existe a probabilidade. É um artigo sem referência. O Einstein fez um artigo que eles mesmos eram referências. Então é algo que ele chamava, né, a ação fantasmagórica da matéria. Por quê? Porque na matemática previa o oposto, né? Previa, por exemplo, o elétron positivo, né, que é o pósitron. E hoje já se usa, né, o PET scan para localizar câncer, né, que é pósitron, aniquilação de pósitron, um elétron positivo. Isso era um absurdo, mas estava previsto no modelo matemático. Sim. Então, a perspectiva do computador quântico ela é magnífica. Ela provavelmente vai eliminar essa característica vai mudar o conceito de programação em nuvem, e os computadores nossos, celulares, vão virar simplesmente interfaces, né, para converter essa informação para os nossos sentidos. Perfeito. Vitor, você consegue falar sobre o tempo? Quanto tempo? Não sei se você teria conhecimento de falar, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 5 anos, que tudo isso pode mudar. Eu acho que tem um problema comercial. Né? Como não há competição direta, é uma especulação, isso pode ficar para depois desse problema do aquecimento global. Né? Tecnologia para isso, eu acredito que em uns 20 anos possa ter um computador acessível ao público. Em uns 10 anos, um computador acessível à ciência. Mas, parcialmente, né, mesclando o computador clássico com o computador quântico, nós já temos isso. Eu fico pensando Eu fico pensando que isso pode ser tipo o que aconteceu com aquele produto que a Google tentou lançar, que era o Google Glass. Esperou ter bastante aplicação para lançar o produto para o mercado e depois os desenvolvedores também estavam esperando ele ser lançado para o mercado para fazer esse desenvolvimento e acabou que o produto ficou meio parado, né? Tem uma coisa que também seria interessante de falar para o pessoal, é que computação quântica, quem quiser aprender, tem vários tutoriais, inclusive nos sites da IBM. A IBM libera acesso aos computadores quânticos dele para as pessoas desenvolverem aplicações, para elas aprenderem como que funciona todo o processo de programação. Tem interfaces em linguagens computacionais, Python, que é uma linguagem computacional de alto nível, que é muito simples de ser utilizado. A poucas linhas de programação você pode gerar um circuito quântico e você mesmo está trabalhando com computação quântica.
tudo. Você vai ter um computador quântico na sua casa? Não. Você vai conectar com um servidor lá da IBM, vai gerar a sua operação lá e vai ter o seu resultado. Para fins didáticos é excelente, né? Quanto mais gente também programando quântico, mais chance da tecnologia ficar mais acessível para as pessoas no futuro, né? Sim, e vai ser a linguagem de programação do futuro, né? No momento que elas puderem já ter acesso vai ser aquele processo. Primeiro uma faculdade compra, né? Um centro de pesquisa compra. Então ele já vai poder ter o acesso a esse computador e já rodar os programas, né, no tempo real. Né? Isso é espetacular. Foi bem citado o Python, né? Eu gosto de falar, antes eu falava que o pacote Office, né? Mas agora o Python já é junto com o teste do pezinho, né? A criança já faz o teste do pezinho e já tem que começar com Python. Já teria, no ensino fundamental, já podia começar a utilizar, já é algo essencial. Igual tem a disciplina de matemática, já tem que ter isso, porque é muito prático e é um desenvolvimento, um raciocínio lógico, é o algoritmo, né? Não, Python é uma linguagem que você consegue um em 2, 3 linhas, assim, fazer uma abstração de um monte de cálculo, um monte de coisa que você teria que passar para o computador. Faça isso, um monte de espaço. As pessoas já fizeram bibliotecas e funções que você digita uma linha, você já tem a solução do seu problema. Eu acho que, assim, pelo menos na minha concepção, né, no ensino fundamental brasileiro, você teria que ensinar as pessoas a fazer conta de cabeça. No ensino médio, teria que passar para a pessoa uma calculadora científica e falar assim, agora você aprende a usar para fazer uma situação dessa. No ensino superior, focar mesmo em ensinar uma programação para a pessoa aprender a transformar o problema físico, né, num problema virtual, e que esse problema pode ser resolvido. Porque eu vou te falar uma coisa, não tem nada mais frustrante do que você ter que ficar fazendo contas de 1 mais 1, 2 mais 2, 700 mil vezes 1 milhão, essas coisas, 1 milhão e alguns quebrados, né, tudo de cabeça, e evitar de abstrair aquelas ideias maiores, né? Aí acho que pode gerar até um grande desinteresse da população pela matemática, pelas ciências exatas, porque os problemas são tão complexos que as pessoas param de nem procuram abstrair qualquer ideia maior que está por trás delas. Qual que é a sua visão a respeito disso, esse futuro? Não, é um futuro, mas de transformar esse sistema de educação em uma coisa mais dinâmica e não tão maçante. O que você acha disso? Esse desafio. Sim, eu acho essa ideia muito importante. A ideia da modelagem, né, é parecida com isso, que é observar fenômenos, descrever os fenômenos na linguagem nativa, né, em português, por exemplo, né, tentar criar o algoritmo, que seria como que cada coisa ocorre, se ocorrer, o que eu faço, se não ocorrer, e depois criar uma linguagem que a máquina execute, né, que seria a programação. E usando, se o computador ele é burro, né, se você não ensinar para ele o que ele tem que fazer, ele não vai fazer correto. Daí a necessidade, então, do estudo correto da matemática, das equações. Então, fazer esse caminho completo, né, de observar, criar hipóteses, modelar, aprender a matemática e converter a matemática para a computação e colocar a máquina para executar, esse caminho teria que estar em todos os planos de ensino. Né? A criança já tinha que começar lá com o Lego, né? Que é uma ferramenta bem interessante, e ir avançando com foco de interagir com a máquina. Eu tinha, durante o tempo que eu dava aula na faculdade, eu ficava observando que as pessoas tinham intimidade muito boa com o WhatsApp, mas no momento de fazer uma programação, de entender o que estava por trás, era muito complexo. Então, e se as pessoas já tivessem essa habilidade com a programação, né, fosse algo do currículo, durante os cursos técnicos, eles põem no currículo a programação de computadores. E isso muda o paradigma, a forma de interpretar. Às vezes, até antes da programação, que é o algoritmo, né, que é organizar as ideias em português, isso aí já é a programação. Né? Se vai converter para Python, para a linguagem C, vai
ter que aprender a linguagem para fazer A essa conversão sintaxe, pra né? máquina. Aprender a ortografia e a gramática da linguagem computacional, que é a sintaxe dela. Que Que a passa a sintaxe ser uma é- coisa universal também, né? A comunicação entre todos vai ficar muito melhor, contando que isso são números, né? Ou Sim. códigos, né? Na verdade. É o programa em Python, né, para um brasileiro é o mesmo, para o chinês, né, Exatamente. Exatamente. mesmo para o russo. Eu acho que, assim, quando a humanidade passou a adotar os algoritmos árabes, né, que é o 1, 2, 3, aquele que a gente conhece, para matemática, já houve uma mudança completamente, acho que exponencial, né? Todo mundo agora já tem uma notação básica, a matemática é a mesma aqui no Japão, depois de ver a globalização, passou essa ciência toda para todo mundo, foi um boom muito grande. Acho que quando também a gente já começar a padronizar e da mesma forma que nós estamos caminhando para o mundo inteiro falar um idioma único, né? Falar inglês ou mandarim, que tem muita gente que fala, né? Só que eu acho que o inglês é mais o caso para nós por conta do alfabeto. A gente tem uma linguagem computacional que todo mundo conversa com ela, né? Eu vi uma conversa, assim, uma conversa atravessada, mas muita gente trabalhando em cima disso, num dos fóruns da IBM, é como implementar pedra, papel e tesoura no computador quântico. Deu mais de 150 páginas de discussão. E o pessoal conseguiu implementar um algoritmo muito legal a respeito disso. Eu vejo que no futuro, não no futuro, né, mas à medida que a gente fosse especializando, né, a gente entender o contexto que o mundo está avaliando, porque querendo ou não, nós aqui, a gente estudou. Tem muita gente que não tem nem condição de entender o que é um algoritmo. A gente vê também que as pessoas também... O governo em si também, o Brasil em si, está muito atrasado nessa discussão de problemas, né? Enquanto a gente vê as pessoas lá de fora fazendo simulações, não que a gente seja pior que eles, né? A gente simplesmente não tem esse foco. Enquanto o pessoal está fazendo simulações quânticas em uma escola na África do Sul, a gente está ensinando assim, uma tabuada ainda no terceiro ano do ensino médio. A gente precisa ainda de reinventar a nossa educação para a gente chegar no ponto que a gente precisa, né? Temos que mudar as programações das televisões, né? Porque a radiodifusão acessa o país inteiro, né? Então essas discussões, essas informações, a mídia ela tem que se preocupar em divulgar isso, né? Porque o conhecimento é o mesmo, um artigo que nós lemos no Brasil é o mesmo artigo que lê em qualquer parte do planeta, né? Nós temos o portal da CAPES, que dá um acesso ao mesmo conteúdo que os russos estão lendo, que os chineses estão lendo, que os americanos, suíços. Então é algo de se pensar, uma responsabilidade muito grande, que a informação está acessível. Mas se não tiver maturidade para utilizá-la, é inútil, né? Se não capacitar a população para entender o que está ali, né, é a mesma coisa. A gente está fazendo, às vezes, ouço uma ferramenta de manipulação de massa. Eu ouço uma frase que eu acho ela muito triste, mas eu também vejo que ela está se aproximando da realidade, que é principalmente que nós estamos fazendo uma geração de desempregados. Nós conseguimos ver esse panorama, né? Toda essa tecnologia se expandindo, a gente consegue transmitir essas ideias, mas e a maioria da população que ainda nem tem acesso ao que é um algoritmo, ou até mesmo a matemática básica? Internet. A internet, né? A gente precisa, no nosso país, principalmente, a gente precisa de mexer num investimento para a educação, principalmente para a gente ter os bons entusiastas querendo trabalhar nas escolas públicas, trabalhando com educação de base, porque, cara, a pessoa que é boa e estudou muito, ela não vai querer trabalhar para receber o quanto que as pessoas pagam na educação pública, né? É muito, muito complicado isso. E eu estudei a vida inteira em escola pública, né? Então eu tive a sorte de encontrar um material legal, ter professores que atravessaram o caminho, que entusiasmaram,
né? Eu comecei a dar aula por causa do incentivo de um professor. Então, é possível, né? Então, é possível fazer isso com conhecimento que é aberto ao público. Mas tem que ter essa valorização, tem que ter essa valorização do professor, né, que é 50 minutos de aula, mais 8 horas de preparação, né? Porque ele vai para casa pensando na aula, ele acorda 24 pensando horas na aula. Ou o professor é um profissional caro. Se você for parar para pensar, uma graduação, ele teve que formar no ensino médio. Para formar no ensino médio, brincando, vão 12 anos, né? Você vai para formar numa faculdade 5 anos, para terminar um mestrado e um doutorado vão mais 6 anos, né? Um profissional para chegar nesse nível tem que ter 23 anos de estudo. Será que realmente é vantajoso para uma pessoa seguir esse caminho todo para no final se ofertar, beleza, você passou 23 anos estudando, vão te pagar R$2.000, e aí, você quer? Fazer uma oferta dessa pro profissional é complicado, né? Sim, isso é muito complicado. E tem que começar também o próprio profissional a se valorizar, porque tem profissionais que aceitam. Exatamente. Isso acontece muito mesmo. Esse é um problema. E outra coisa, os profissionais se unirem, né? Se tem um grupo de profissionais com essa formação, com essa capacidade, né? Hoje o mercado startup está bem propício ao investimento. Então, não é a nossa cultura de inventar, né? É algo que é muito difícil no Brasil. Né? Eu sou inventor também. Eu preciso, às vezes, comprar uma peça para poder... Eu já mandei uma peça para poder testar na Suíça, e quando a peça voltou, a Receita queria me taxar pela peça que era minha. Né? Então, porque não tem essa cultura do Brasil de inventar as coisas. Então, né, tive que recorrer, justificar, mostrar o caminho, o histórico da peça, para mostrar que foi eu que fiz. Nós somos também assim condicionados até na nossa graduação de formar para trabalhar para o outro, né? Não para a gente criar o próprio negócio, criar um produto, inventar, revolucionar o mundo, mas não está na nossa cultura, né? Empreender, e se a gente tenta fazer esse caminho, as economias vão todas, né? Comprar um componente eletrônico, né, nas vias normais, com nota fiscal, com registro, os impostos, o tempo de chegada, às vezes até restrição econômica, né? Tem empresas que não vendem para o Brasil, você tem que comprar de outra empresa. Esse é um problema muito sério. E o mais triste é que o conhecimento está disponível, né? Nós podemos fazer tudo aqui. Você acha que... Pode falar. Pode falar. Não, eu ia perguntar, você acha que isso atrasa um pouco, até dentro das universidades, o desenvolvimento, por exemplo, do seu trabalho, de computação quântica e tudo mais? Sim, atrasa, porque se a iniciativa privada vê que é acessível o conhecimento que está na universidade, é lógico que ela vai investir na universidade, vai fazer essa simbiose, essa fusão, e trazer essa tecnologia. Então tem muita coisa boa dentro das universidades em que a nossa cultura não permite que chegue no público. As universidades estão aí borbulhando de informação, de informação excelentes. Até mesmo a pesquisa é um certo investimento de risco, né? Porque a pessoa pode investir 10 anos para chegar num produto X, mas chega em determinado tempo, prova-se a inviabilidade econômica, né, de fazer aquele produto. Beleza, e o dinheiro para onde foi? Tem que fazer um Y, né? A gente já desenvolveu uma linha de conhecimento muito grande. Como é que faz? Aqui a gente não está muito... Acho que a gente não está familiarizado a trabalhar nessas condições também, né? Transformar em produto, né? Que se você olhar na biblioteca, você encontra teses maravilhosas. Revoluciona o mundo, né? E que a iniciativa privada não foi lá olhar, não foi lá negociar uma patente com a universidade, né? E a universidade querendo colocar produto, com o produto pronto, mas às vezes é muito mais fácil encomendar da China, exportar, do que trabalhar. Desculpa, falei. Em vez de fazer aqui, sendo que nós temos tecnologias maravilhosas aqui. Muitos inventos que foram feitos aqui ficaram na gaveta e depois, quando caiu no domínio público, o exterior aproveitou.
Exatamente. Então, a responsabilidade agora, de certa forma, se torna nossa, né? Porque nós estamos conscientes do que está acontecendo, nós somos professores, nós repassamos conhecimento, então nós somos os responsáveis da vez. Essa iniciativa sua é maravilhosa, porque tá permitindo que a gente fale, mostre que estamos preocupados, que estamos vendo o que está acontecendo, que o conhecimento está aí, e a prova somos nós, né? Nós conseguimos usar esse conhecimento. O Broadcast, ele tá aqui para ser o palco de todas as pessoas que têm algo muito legal para falar, profissionais, professores que veem que a informação que eles têm conseguem fazer vários olhos brilharem e transmitir fazer essa corrente do bem, né? Transmitir essa informação para quem quer passar e quem quer ouvir. Muitas vezes a gente não tem um conteúdo, principalmente de qualidade, veiculado numa mídia simples, né, para a população, em português. A maioria dos vídeos assim didáticos que vai fazer com que a população entenda assim conceitos complexos de uma forma simples estão em quê? Estão em inglês, e muitas vezes a população não tem acesso a esse idioma também, né? Então, uma parte da nossa missão é poder democratizar esse conhecimento, fazer com que as pessoas tenham acesso a um conhecimento de ponta de uma forma mais simples, né? Tomara que a gente consiga trabalhar dessa forma. Com a nossa cultura, né? Um exemplo que eu dou disso é um livro, uma aula de física que eu estava dando, e o livro de física em português, né, adotado pela escola, ele dava um exemplo de uma bala que colocava na boca e mudava de cor, mas é uma bala que é comum na Inglaterra, não é no Brasil. Então, se o livro está usando uma cultura diferente para ensinar algo que é física, né, dificulta. Nós temos que produzir conteúdo também e usar o nosso conteúdo para poder dar aula. Né? Então, e tomara que vocês consigam reunir bastante, que nós consigamos falar mais e mais e acordar, porque o conhecimento está aí. Temos acesso. O palco aqui está aberto para você, Vitor. Quando quiser voltar. Eu já sou fã da sua forma didática de falar coisas extremamente complexas, e sinta-se à vontade. O palco aqui é abertíssimo, né, André? Exatamente. Obrigado. Tem a inteligência artificial também, que é algo bem interessante para a gente. Nossa Senhora. Até mais um tema para a gente conversar. E é algo já mais palpável, algo que já estão utilizando, assim, né, até para jurisdições e tudo mais, né? Sim, você falou, né, das profissões, né, o fim das profissões. Se as pessoas entendessem quão simples a inteligência artificial e tanta abstração de conhecimento, em, sei lá, 4 linhas de código a pessoa consegue fazer um programa de inteligência artificial, né? Por que a maioria das pessoas não entende que se a pessoa for quem controla a inteligência artificial vai ter um emprego para ela, né? O novo emprego é esse, né? Gerente da inteligência artificial. Se pararem para pensar, a inteligência natural, né, precisa de um pai, de uma mãe, né, precisa de ensinar uma criança. Da mesma forma, você vai ter que ensinar a inteligência artificial. Né? Legal. A gente já tem a inteligência em vários aspectos, né? Tem o Watson, né, da IBM. Ele tem coisas interessantes para falar sobre ele. Teve uma coisa da Amazon. Teve uma vez que tem a Júlia que eu criei. Eu falo dela. Um amigo meu, ele trabalhou Um amigo meu trabalhou na IBM. Ele me contou uma experiência muito doida que o pessoal fez. Eles liberaram acesso ao Watson à rede social, e o Watson e várias pessoas começaram a conversar, né, com a inteligência artificial. Passou um tempo, eles foram conversar com o Watson. Parece que o Watson começou a falar vários palavrões, insultar as pessoas que estavam entravam em contato com ele. Parece que, assim, né, que a inteligência artificial acabou aprendendo algumas coisas que não devia. Sim, isso ocorre. Tem que, né, tem as 10 leis, né, tem as leis da robótica, né? da máquina, né? As leis da robótica.
Esse é um problema. Ainda mais o caso do Watson, que ele é baseado em search, né, em pesquisa. Então ele aprende coisas boas e coisas ruins, porque ele não tem um critério específico, né? O mesmo o computador da Google, né? A Google comprou uma empresa de ciência da computação que tinha inteligência artificial. Então, depois, para testar a inteligência artificial, nós usamos um teste que é o teste de Turing, né? O teste de Turing é você conversar com uma máquina e depois de um tempo você não saber se você está conversando com a máquina ou com o humano. Se a máquina passar por isso, você caracteriza que passou pelo teste de Turing. Então, durante o teste de Turing, as respostas da máquina foram absurdas, né? Tipo, fala uma coisa imoral, ter crianças, né, ter filhos. Então, ela achava que a humanidade não devia dar sequência na existência. Ela dava más respostas. Fale sobre certo assunto. Aí a máquina respondia: eu não sou filósofo. Não quero conversar agora. Às vezes então, pela cultura de massa também, né? Que ela pegou. De massa. Teve outro aspecto também já a inteligência artificial mais pura, né? Eles fizeram uma aranha mecânica e colocaram ela com inteligência artificial assistindo vídeos de várias aranhas. Então, em vez da aranha sair andando igual aranha, ela baixou e saiu rastejando igual cobra. Quer dizer, ela aprendeu a andar, mas ela não se considera uma aranha. É a mesma coisa do gato que aprendeu a latir, né? Por aí. Ô, Vitor, a conversa tá muito boa, mas infelizmente acho que a gente já nós já estouramos o nosso tempo. Esse podcast. Dá vontade da gente conversar cada vez mais. Você pode ter certeza que nós vamos te chamar em várias outras ocasiões pra gente conversar de vários outros assuntos. Contigo, você pode ter certeza que vários curiosos brilharam os olhos na conversa com a sua pessoa. Isso é importante. Então, cara, a gente tem muito a te agradecer. E o Bradcast está aqui, é o seu palco. Sempre que você tiver a oportunidade e a vontade de transmitir o seu conhecimento para a população, que se você quiser eleger a gente como seu canal, você pode ter certeza que vai ser uma honra nossa tá transmitindo a informação dessa forma, tá bom? Muito obrigado. E Alan, você tem mais alguma Vitor, consideração? Para dizer, a minha inspiração, né, foi quando eu descobri o que era um átomo. Você foi a primeira pessoa que me descreveu de uma forma muito clara, né? E hoje eu falando em sala de aulas, você foi um espelho para mim, até bom para os alunos ver quem que me ensinou, né? Então, depois que eu saí do ensino fundamental e eu encontrei o curso técnico, encontrei você, minha vida mudou. Agradecer muito mesmo, não só as aulas, mas a pessoa que você se tornou. Ainda continuo me espelhando, agradecer a forma que você disse, assim, que, como o André disse, com certeza contribuiu muito para abrilhantar a nossa ideia, abrilhantar mesmo a mente das pessoas que estão assistindo. E só tenho a agradecer pelo seu tempo hoje, né? E como o André já determinou, aqui é o palco aberto e valeu demais. Obrigadão. Muito obrigado, Alan. Uma colisão na internet. Muito obrigado. Primeira vez que eu escuto isso, né? Muito, muito importante e é bom, porque a tensão de dar uma aula é complicado, porque às vezes uma coisa que a gente fala, né, fica na cabeça da pessoa para sempre, né? Tem coisas que professores meus falaram. Uma frase muda muda a vida de uma pessoa para sempre, né? Então eu escutar que o Alan chegou nesse nível, tá lá no CDTN, né, com radioatividade, que é um assunto espetacular, né, e tem muita coisa para ser descoberta. Nós vamos trocar figurinhas aí, tem umas informações interessantes que eu quero saber, que eu quero aprender também. E quero assistir o seu broadcast também. E é espetacular. A tese de doutorado ela é pública, tá? Se vocês digitarem lá
desenvolvimento de redes neurais quânticas. É interessante. Eu tive que cortar muito assunto porque eu tinha dado umas 500 páginas. Tem um limite, né, de informação. Legal. Foram umas 8 horas de defesa, foi algo bem pesado, mas eu tentei pelo menos deixar lá uma semente para o pessoal que lê me ajudar a gente avançar, porque a computação quântica é uma questão que está aberta para o planeta inteiro. Né? Nós temos informações, tem umas coisinhas que eu estou na gaveta aqui tirando, que vocês me entusiasmaram a voltar a mexer. Que bom, né? Ótimo. A gente trabalha, eu estou misturando a computação quântica com a inteligência artificial para a gente ter algo assim, é do Brasil, né? Se gerar uma patente é para proteger para a gente, pertence ao Brasil. Né? No momento que tiver de tornar a informação pública, a gente torna, não estiver completa, mas tem que devolver isso aí para a sociedade. Perfeito. O compromisso meu é sempre estudar em escola pública, então sempre quando puder devolver isso para as pessoas, né, eu estou aqui aberto. Perfeito. E vou aceitar todos os convites. Legal. E assim, nós temos nós geralmente colocamos todas as pessoas que passam pelo Brightcast por um teste, né? Um teste de fogo, e é uma pergunta extremamente difícil, de caráter técnico. É uma pergunta muito simples, né? Eu acredito que qualquer pessoa consiga responder, mas nós não queremos que você que leve essa pergunta para o lado técnico. Queremos também que você, com essa pergunta, você direcione a sua última mensagem, né, para a população que está ouvindo, né? Todos os curiosos que nos escutam, né, que estão ouvindo o doce som de nossas vozes já há mais de uma hora. E é uma pergunta que você pode pegar um caráter um pouco mais filosófico e direcionar sua mensagem, né? E essa pergunta é feita pelo nosso o nosso juiz, jurado e executor, né, o Alan, né? Boa sorte. Responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Que rótulo é esse? Então, Alan, faça a pergunta aí. Ô, Vitor, a pergunta é simples, de caráter técnico, igual o André falou, mas quanticamente, para você, o que é energia? Ótimo, hein? O que é para mim energia? Bom, a resposta é técnica? A sua cabeça, Vai. A sua visão. Cada pessoa que passa por aqui responde de um jeito. É a sua vez. Bom, essa característica da existência. Energia é existência. Né, que conta esse início e fim do universo. É o que está permitindo essa transformação que está ocorrendo constantemente e que guia o nosso DNA, nosso aparecimento e essas transições que ocorrem. E essa pergunta, ela é pesada. Ela é vasta. É uma prova de fogo. Então, eu poderia dizer que ela não é nada, porque eu tenho que relatar energia cinética, eu tenho que falar que energia potencial, eu tenho que falar que energia atômica, mas eu nunca falo energia sem uma segunda palavra, certo? Então, sozinha a energia não é nada. Eu preciso de criar o sistema, né? Eu tenho energia, me dá energia, né? Me dá ânimo, tem essa parte psicológica. Então a palavra energia sozinha não é nada. Ela vai precisar desse complemento. Ela se torna energia se eu criar um ambiente, um meio para que ela se manifeste. Então a palavra sozinha para mim não é nada. Perfeito. Muito legal. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu sempre tenho vontade de aplaudir, né, depois que vem essas respostas assim. Nossa, é muito demais. É aquela coisa, né? Quando você liberta uma informação para uma inteligência processar, os resultados são assim inesperados. Muito obrigado pela sua colaboração. E
Eu que agradeço. Como nós já passamos bastante do nosso tempo, né? Então, novamente, te agradecemos bastante pela participação no Brightcast. Eu posso devolver a pergunta da energia com um loop? Pode. Tem um ditado do leste europeu que fala que nenhuma verdade deve ser tomada como absoluta, incluindo essa frase. Vamos pensar, né? Beleza. Agora a gente pode ficar pensando a respeito disso. Coloca energia nisso. Coloca aí. Isso é fumaça. Será que explode? Então, beleza. Então, muito obrigado, Vitor. Muito obrigado a todos os curiosos que tiveram a paciência de escutar o doce som de nossas vozes até o final dessa temporada. Muitíssimo obrigado pela paciência de todo mundo e espero que a gente tenha contribuído pelo desenvolvimento e a nossa missão era inspirar vocês de alguma forma. Se vocês chegaram ao ponto de se fazer novas perguntas depois de ouvir um Brightcast, beleza. Então a gente a gente tentou fazer tá aí. Ainda mais depois de uma afirmação dessa, né? Inclusive essa afirmação. Então, beleza. Vamos lá. Cadê o foguete? Você já soltou? Pum! Nossa, que foguete, velho. O foguete acabou virando. O foguete acabou virando um pum, né? Então, muito obrigado a todos que ouviram a gente até o final. E nos vemos na próxima. E até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.